Olá, Piru. Como você está? Oi, Lael, tudo bem? Eu estou bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. No último bate-papo, nós conversamos bastante sobre o avanço tecnológico, a velocidade com que isso vem acontecendo. E, em contrapartida, tem aqui a mente humana que tem que se adaptar à quantidade de informações, e vem de todo lado, né? As redes sociais, o smartphone está na mão a todo momento. E qual a solução para a gente equalizar aqui essa questão? E porque assim, o objetivo é a gente ser feliz, certo? Aham. A gente está falando o tempo todo desse curso aqui de felicidade. Então, qual é a solução? Então, né, a gente está partindo de um ponto de que a conclusão que a gente chegou é que o que vem impedindo muita gente de ser feliz sem ajuda de remédios, né? Sim, Acho que esse também é um ponto que a gente pode tocar nesse papo de hoje, né? Hoje em dia a indústria farmacêutica já vende mais ansiolítico e antidepressivo do que anticoncepcional e aspirina, né? Então, assim, sim, a felizmente. gente tem, como sempre na história da humanidade, é uma, como é que eu vou falar aí, uma distorção na percepção geral quando você olha para os outros, e isso já acontecia naquele convívio que a gente tem nos nossos núcleos pessoais e profissionais, e agora acontece também nas redes sociais, que é você ter a impressão de que os outros estão bem, né? Quem tem problema é você, quem não está conseguindo ser feliz, quem não está conseguindo se sentir satisfeito com o que consegue ter e ser aqui e agora é você. O outro, tá beleza, tá sorrindo, tá passeando. Viajando, É, brincando, né? Então, acho que tem um parênteses aí que a gente pode explorar ou nesse papo, em algum outro papo, sobre essa questão dessa camada que cria uma ilusão, né? Então, até que ponto as pessoas estão conseguindo ser felizes de verdade, né? Por isso que eu brinquei a questão é como você conseguir ser feliz sem ajuda de remédio, né? Sem ser pego no antidoping, né? Então, esse é o grande, acho que é o grande desafio. E sendo assim bem curto e grosso, depois a gente pode engrossar mais esse caldo, mas assim sendo bem curto e grosso, eu acho que é fazendo o upgrade da sua mente. Você precisa, se a velocidade de mudança tecnológica está muito acelerada, você precisa mudar de uma forma mais rápida a forma como a sua mente funciona. Não só a mente, mas também o cérebro, né? Essa é uma questão que começa a fazer a coisa ficar um pouquinho mais sofisticada, mas enfim, a gente precisa fazer não só o upgrade da nossa mente, mas também do nosso cérebro. Quando eu falo a mente, eu estou falando do cérebro em ação, estou falando, de software. Quando eu falo do cérebro, eu estou falando da estrutura física mesmo, é como se fosse falar do hardware, né? E Sim, hoje em dia a neurociência já provou que não são só as crianças que se desenvolvem intelectualmente, que aumentam capacidade de processamento, de armazenamento, o adulto também tem essa condição, né? E aí, como que a gente faz esse upgrade? Como que a gente consegue ampliar a nossa capacidade de cérebro mesmo, de processamento? É fixando no neurônios jovens. O cérebro só vai se desenvolver se ele se sentir desafiado, mas desafiado de verdade. Não estou falando de fazer palavras cruzadas. Estou falando de realmente você estar envolvido em um processo de aprendizagem que desafie o seu cérebro a fixar os neurônios jovens que nascem todo dia, né? Sem querer entrar muito nessa questão da neurogênese, passando sobre esse assunto, da questão de que a gente precisa desenvolver o nosso cérebro. Mas mais importante que o desenvolvimento do cérebro em si é o desenvolvimento da mente. É esse aspecto aí que eu brinquei chamando de software, né? Que é adaptar a nossa mentalidade para uma realidade de abundância tecnológica, né? A gente vem de um século inteiro de, de, de escassez, né?
O século XX todo pautado pela lógica da escassez, pela competição. A gente cresceu ouvindo, você precisa de um diferencial competitivo, você precisa ocupar uma condição de destaque na sua turma. Tá, mas quem é a sua turma hoje em dia? Não adianta você ser o melhor da turma num grupo de 30 ou 40 seres humanos que vão se formar, sei lá, em direito, em medicina, ou seja lá o que for, que daqui a alguns anos a inteligência artificial vai estar fazendo a tarefa que você ia se especializar melhor do que você. Então, assim, não faz mais sentido. Aquela lógica industrial, aquela lógica de um mundo pautado pela escassez, não funciona mais num mundo pautado pela abundância tecnológica, no caso. Num mundo pautado pela abundância tecnológica, o que você precisa é de pessoas mais sensíveis, de pessoas mais criativas. Quando eu falo pessoas mais sensíveis, extrapolando isso para uma condição extrema, para uma profissão de altíssimo nível, como engenheiros de uma Tesla, por exemplo, uma empresa que está desenvolvendo carros autônomos, precisam ter para pensar em como uma máquina autônoma, um carro autônomo vai se comportar, né? Então, você tem que ter um time ali de pessoas que vão estar tomando decisões desse nível, pessoas que têm um alto nível de ética, um alto nível de desenvolvimento moral, uma capacidade de compreender o que aquela máquina vai fazer diante de uma situação limite, onde ela atropela uma criança ou ela joga aquele carro embaixo de um caminhão. Enfim, decidir quem matar é uma decisão que não é tão trivial, que vai exigir aí um nível de humanidade. Então, quando eu falei no papo passado o X da questão de desenvolver uma mente mais focada, de não nos distrairmos com essa realidade que um smartphone 100% ao nosso lado conspira contra, vai impedir esse desenvolvimento do potencial criativo e do potencial humano, né, do potencial colaborativo, pensar a sociedade de um jeito diferente, né? Então, ela vem com uma situação extrema, mas a gente pode trazer para situações simples aí do dia a dia que a gente vai observar da mesma forma essa dificuldade das pessoas se adaptarem a essa nova realidade. O mais engraçado é que quem está vivendo o problema não consegue, parece que está numa página, parece que está num capítulo atrás, parece que não está entendendo o problema. Então, quando você fala para a pessoa, tem uma evolução tecnológica acontecendo, de repente você não está se adaptando, a pessoa, tem sim, olha, eu uso isso, eu uso aquilo, eu uso aquele outro e tal. E aí, de repente, o fato dela usar aquela tecnologia, sei lá, vamos supor, o WhatsApp, né? Eu tenho uma tia de mais de 80 anos que está totalmente viciada em WhatsApp. Ela está sentada ali numa roda de almoço, sei lá, Passando mensagens. e está ali a cada segundo se distraindo para olhar o que é aquele alerta, aquela notificação no smartphone dela. Então, às vezes o que a pessoa acha que é se adaptar ao novo cenário tecnológico, na verdade é uma tremenda de uma armadilha, porque a pessoa está se tornando, eventualmente, um heavy user de uma nova tecnologia, sem estar levando em conta a forma como ela funciona. Por isso que eu falei, sendo curto e grosso, a resposta é fazer o upgrade da sua mente, da forma como você opera nessa nova realidade tecnológica, porque se não fizer isso, você vai bugar. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que você vai estar com uma capacidade cognitiva inferior à que você estava 10 anos atrás, quando isso tudo começou, né? Sim, sim. Aqui dentro desse capítulo que a gente fala de tecnologia, você também cita que as melhores histórias são aquelas que ouvimos no núcleo de amizade, aquelas histórias que são contadas, aquelas histórias que a gente já também falou um pouco de tribo, de como essa aproximação pode mudar. Esse upgrade da mente também está relacionado a esse conjunto de relacionamentos dentro de uma roda de conversa, dentro de amizades. E onde que a gente ouve, onde que a gente conta essas histórias hoje?
Então, de novo a questão do paradoxo aí da tecnologia, né? Se por um lado a gente hoje tem tecnologia para ter um ensino à distância, para aproveitar a tecnologia para diminuir deslocamento e aproximar pessoas que estão em estados diferentes, em países diferentes, né? Você não vem investindo no contraponto disso, que é pegar as pessoas que estão na mesma cidade ou que estão no mesmo bairro e colocando elas para conviver, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, é aí que a gente começa a humanizar as pessoas, quando você convive com a tecnologia, mas quando você tem algum percentual do seu tempo para o convívio social, para o aprendizado social, para esse núcleo que, como você chamou de tribo aí, né, vai se formar, né, as comunidades imaginadas são essas tribos da alma, né? Os nossos ancestrais criavam que viviam de uma forma tribal, né, caçadores, coletores, né, que é onde está 95% da história da humanidade, que foi formatando a história genética aí, né, que foi antes da era industrial, não, primeira a primeira forma de assentamento, a revolução agrícola, estou falando de 10 mil anos atrás, né? A partir daí que a gente começou a se organizar em cidades, em centros de convívio fixo, né? Até então, o ser humano era caçador-coletor e vivia de uma forma tribal. E as tribos tinham muito essa característica de se reunir em roda, porque uma tribo era sempre uma quantidade finita ali de pessoas. Então, você não tinha centenas, milhares de pessoas. Você tinha um grupo ali, sei lá, em torno de 50 pessoas, até 100 pessoas e tal. E Onde esse todo grupo mundo se conhecia todo mundo, não é? e fica muito mais fácil você criar relações de respeito e confiança mútuo quando as pessoas se conhecem, quando tem esse olho no olho, e, e quando as pessoas se reúnem nessa época em torno da fogueira, mas hoje em dia pode ser em torno de um livro, por exemplo, num clube do livro, ou em qualquer outro tipo de aprendizado social que ajude as pessoas a contarem essas histórias, né? Que é talvez a forma mais poderosa de nos humanizar, né? Perfeito. Então, acho que sem querer estender muito mais a prosa de hoje aqui, mas eu acho que é esse um antídoto que está que tá na mesa e que pode ser usado para a gente desenvolver uma sociedade mais humanizada. É incentivar que as pessoas usem a tecnologia, é, que nesse exemplo que eu dei da conversa à distância que a gente está tendo aqui, que não mata as conversas presenciais que a gente tem sempre que tem a oportunidade, né? Sim, Então, acho legal a tecnologia para viabilizar, por exemplo, que a gente faça um bate-papo como esse, que a gente está se propondo a querer conversar aí 10, 15, 20 minutos todo dia. O tempo que a gente ia perder de deslocamento, talvez inviabilizasse, né, a gente desistisse de conversar 10, 15 minutos por dia, se a gente fosse perder, sei lá, uma hora e meia no processo, perfeito. né? Então, assim, legal a gente usar a tecnologia a Claro, favor, mas muito triste se daqui a pouco a gente falar, pô, Léo, faz tempo que a gente não se encontra, sendo que a gente está na mesma cidade, né? Faz tempo que a gente não senta para uma conversa mais longa, uma conversa de 2, 3, 4 horas, onde a gente consiga realmente entrar no flow e ter ideias absolutamente diferentes, que expandam a nossa mente, que nos permitam enxergar o mundo de uma forma diferente, encontrar soluções inovadoras para problemas aparentemente complexos, né? Que às vezes nem são tão complexos assim, como essa questão que eu falei aí de criar uma solução híbrida de aprendizado, né? Dá para você conjugar as duas coisas, usar o melhor da tecnologia para fazer, sei lá, a sustentação de um grande brainstorming, que na verdade é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente teve uma sim, conversa aí que a gente gastou uma tarde inteira
para chegar à conclusão de que, além desse curso online que está disponível, seja seu grupo de render um curso de 2 ou 3 meses, a gente ainda não sabe direito o que vai dar, para um outro público-alvo, que não seja esse que a gente consegue atuar com um tiro tão curto aí de, sei lá, 4 horas de duração, né? Mas, para isso, a gente precisava conversar sobre o assunto, e isso exigiria essa constância de bate-papo que a gente está fazendo, para ver o quanto isso iria render, e a gente acabou aqui, nesse papo virtual, usando o melhor da tecnologia, né? Que é uma conversa que a gente, enfim, não perde o tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento ia ser muito maior do que a conversa em si, né? Então, nesse caso, faz sentido. E por falar em acabou aqui, acho melhor a gente acabar para que o próximo. Qual vai ser o próximo assunto? Pô, nem sei, Léo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez onde você ouve e conta essas histórias, a gente pode continuar falando sobre isso, é isso? Acho que sim. Acho que esse tema do social learning, que é esse aprendizado social, que de uma forma que na verdade a gente foi criado nisso, né? Se você for pensar, Mas esse é um assunto para o próximo encontro, certo? sim, é. Então, tá bom, podemos parar aqui, porque É, senão a gente vai se estender, porque esse assunto é tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar. beleza. Tudo bem? Vamos, Tchau, vamos Piro. deixar para o próximo, então, já me Vamos empolgando deixar para aqui a já. próxima. Perfeito. Até a próxima. Valeu, Tchau, Piro. Léo. Tchau.